Doutor Samuel, para o senhor, qual que é o papel do marido na família? O papel do marido na família, contextualizado na nossa cultura, que é um país de origem católica, uma civilização ocidental, né, judaico-cristã, é de prover a família, ser o líder da família também, né? Assim como diz na cultura judaico-cristã, que Cristo é o cabeça da igreja e o marido também tem que ser a cabeça da família, né? Da esposa. Então, ele deve ser o líder da família, prover a família, né? Financeiramente, em questão também de afeto, também tem que ter essa providência. E também funcionar como um líder espiritual dessa família, né? Liderando a família na busca para Deus e liderando a família também nos conflitos familiares e também em toda a sua convivência familiar. E para o senhor, qual é o papel da esposa na família? A esposa, ela é aquela que edifica a casa, né? Então, ela é responsável também pela gerência do lar, né? Então, o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, o cuidado também de forma geral, né? Provendo afeto e provendo essa gerência familiar. Claro que existe um modelo de ajuda mútua entre os dois. E os padrões familiares, eles estão sendo mudados, né? Ultimamente, nos últimos 50 anos para cá. A gente está tendo uma transição dessa cultura judaico-cristã para uma cultura de desconstrução. Então, nesses modelos, há também novos tipos e modalidades familiares, mas culturalmente e historicamente, há o tipo de família e o tipo de papéis familiares são esses que eu citei primeiramente, né, na primeira fala. E como a gente está vivendo um período, né, de relativismo, esse excesso de papéis e excesso também de inversão de papéis tem causado muitas disforias, né? Então as pessoas elas ficam mais estressadas por não saber bem qual papel seguir, qual papel desempenhar e também elas podem ter acúmulos de papéis, né? Então esses acúmulos de papéis acabam por fazer uma sobrecarga emocional. Na maioria das pessoas isso gera patologias, doenças, né, mentais, sofrimento psíquico, dentre outras coisas, porque ninguém dá conta de tudo, né? Então a gente não consegue fazer papel de pai e mãe ao mesmo tempo, assim como a mulher não consegue fazer papel de trabalhadora, esposa, mãe, mulher, né, de ser bonita, né, seguir as regras, todos esses papéis que são dados à mulher fazer hoje em dia é quase impossível de seguir, de ter um corpo em forma, de ser uma boa esposa, de ser uma boa estudante, uma boa profissional, de ter vários títulos, fica bem complicado e puxado para a mulher. Assim como para o homem também, né? Se ele não tiver essa noção de que ele precisa se desenvolver, né? Tanto espiritualmente como intelectualmente para ser o líder de sua casa e líder de sua família, ele também pode se sentir perdido e sentir desanimado e até insuficiente. Sim, digamos que nós estamos numa família cristã, com muitos filhos, em que a mulher assumiu o papel do lar e o marido de prover. Qual seria o papel desta mulher? Mas nesse caso, se ela já assumiu o papel de gerência do lar, né? Então seria gerência do lar, né? E cuidar dos filhos. Então seria esse o papel, enquanto do marido prover, seria prover financeiramente, né? E também afetivamente, né? Dar essa segurança para a mulher e para os filhos. Uhum. E no caso de a mulher ficar muito tempo sozinha e o marido trabalhar fora, como você vê o papel dessa mulher? Certo, aí a gente tem que avaliar o contexto, né? Num contexto, por exemplo, que tem muitos filhos e só o homem é o provedor, então a gente tem que ver que ele tem que dar conta dessas questões financeiras, né? Então, às vezes, vai ficar mais tempo fora de casa
para dar conta de prover financeiramente essa família. Então, tem que ter muita conversa, né? Entendimento mútuo que os papéis aí estão sendo realizados e a mulher tem que entender essa parte em que o marido fica muito tempo fora de casa. Então, são coisas bem complexas, porque hoje, com o novo mercado de trabalho, as novas tecnologias, a mão de obra cada vez mais farta, né? Então o profissional precisa se desenvolver bastante para ter uma boa remuneração. E nem sempre isso é possível com um emprego, às vezes precisa fazer mais de um emprego. Então, às vezes, o pai vai ficar mais ausente em casa se ele assumiu esse papel de ser o único e responsável provedor. No caso da família em que os dois trabalham fora, como você acha que é possível conciliar esses papéis? Certo, aí no caso teria que ter uma ajuda mútua, né? Então, tanto o marido quanto a esposa teriam que se dividir nesses papéis, né? Porque como a esposa trabalha, ela também vai trazer essa questão do dinheiro para casa, assim como o marido. E como ela vai ficar fora do lar por um momento, então essa gerência do lar também tem que ser compartilhada. Então os dois têm que ter compartilhamento aí de atividades domésticas, atividades com cuidados com o filho, entre outras coisas. Sim. E você acha que há uma dificuldade das famílias em entender seus papéis na atualidade? Sim, tem bastante dificuldade, até porque as famílias hoje elas são diversas. Então, muitas famílias não têm um pai. Então, é grande o número de famílias brasileiras que não tem a presença e a figura do pai presente na família. Então, aí já não tem uma modelagem, né? Então, a criança cresce sem a modelagem do pai. Como é que ele vai aprender a ser pai se ele nunca teve um pai? Então, a maioria das pessoas aprende por mimetização ou modelagem. Então, esse já é o principal problema. Outro problema também é os papéis sociais invertidos, né? Então, a gente não tem um papel definido hoje do que é mulher e do que é homem. Isso pode estar confundindo as pessoas. Então, você não tem um modelo a se seguir devido às várias correntes, né, de pensamento filosóficas que a gente tem hoje. Até o século XX, metade do século XX, no Brasil, a maioria das famílias eram católicas e tinha um modelo de família católica, que é um modelo tradicional da Sagrada Família, que se seguia, né? A partir do século XX, ali, na metade do século XX, teve a Revolução Social, que teve um questionamento sobre esses padrões e introduzidos novos padrões de família e novos padrões de comportamento, né? Então, a partir desses novos modelos, houve vários papéis, houve vários planos de pensamento que dá às pessoas várias oportunidades de modelo de vida. Então, o problema é que a gente tem hoje uma variedade de escolhas de modelo de vida e uma variedade de possibilidades, que antigamente não tinha, era só seguir um modelo padrão. Então, essa fartura, né, tem o paradoxo da escolha, né? Então, quando você tem várias oportunidades, várias escolhas, você fica meio que perdido. E a gente não consegue dar conta de tudo e seguir todas as tendências. A gente tem que escolher um modelo e tentar se enquadrar nele e tentar também seguir aquele modelo. Seria mais fácil. Essa coisa de não me encaixo em rótulos, não me encaixo em ideias pré-concebidas é também impossível, porque hoje poucas ideias são originais, né? Todas as ideias elas foram originadas em algum momento da história, né? Então, sempre o que você faz hoje, algum comportamento que você pratica hoje foi ditado no passado. E hoje a gente tem várias correntes de pensamento. E seguir todas ou tentar agradar a todos os senhores não é uma boa escolha, não é um bom caminho a ser seguido, porque a gente vai se sentir perdido, naturalmente. Você acha que o aumento dos transtornos mentais
tem a ver com essa dificuldade de aceitação de papéis na sociedade? Nós temos duas coisas que fazem o aumento desses transtornos mentais. Primeiro, o acesso ao diagnóstico, né, que fez aumentar os transtornos mentais, porque se diagnostica mais, se notifica mais, obviamente vai ter mais diagnóstico de transtornos mentais. E também a exigência da vida moderna aumenta bastante a ansiedade. Nós estamos no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. É um país que está em transição etária, né? A gente está saindo de um país jovem para um país mais adulto e maduro. E também nós estamos em uma transição cultural que se acentuou da década de 90 para cá. Então, essa transição cultural e essa inversão de papéis que está chegando a partir da geração, né, dos anos 90, as novas gerações, né, dos anos 2000, tem causado assim, uma confusão de papéis e também uma ansiedade mais acentuada nas pessoas. Então, a sociedade de consumo, né, as redes sociais, né, que as pessoas se mostram cada vez mais felizes, né, com o corpo perfeito, com a vida perfeita, com o casamento perfeito, né, com o currículo perfeito. Isso gera várias ansiedades, né, nas pessoas comuns, né, porque aquela pessoa que tem um corpo perfeito, talvez ela tenha um tempo maior para se exercitar, talvez ela tenha um acesso a uma dieta balanceada, tenha acesso a profissionais, né, de estética e tenha acesso a profissionais clínicos que façam com que ela tenha um maior ganho de massa muscular, uma maior importância, né, uma estética mais bonita, né, por causa do acesso a essas coisas, e também ela tem mais tempo, né, para estudar, para se desenvolver, para viajar, que a maioria das pessoas não tem, que é uma vida impossível de ser seguida, né? Então nós estamos vivendo esse momento, né, de fé e satisfação instantânea. Nós estamos vivendo essa transição que ocorreu na Europa, né, com a Revolução Cultural, a Europa e os Estados Unidos nos anos 50, no Brasil chegou agora, né? Porque a gente está tendo essa transição, né, de um país que era católico para um país secular. E nessa transição a gente está abandonando a fé para a satisfação instantânea. Os antigos sacerdotes, que eram os padres que ditavam como que era a vida, estão substituídos pela mídia, né? E a mídia de massa. E essa mídia de massa são os influencers, os artistas que vivem uma vida perfeita. E essa vida perfeita é patrocinada por várias marcas com a intenção que as pessoas possam consumir. E nós não conseguimos consumir todas as coisas pelas várias limitações financeiras também, de tempo que a gente tem, e não conseguimos viver a vida que eles vivem. Então essa vida perfeita que é lançada aí nas redes sociais, nas mídias sociais, causam muita ansiedade, muita depressão, porque é impossível um cidadão comum no Brasil, que tem uma renda média baixa, onde 80% das pessoas recebem menos de 3 salários mínimos, ter essa vida com essa fartura de tempo e consumo que nos é vendida. E qual você acha que seria o que deveria ser feito para reverter esses níveis de ansiedade, ou seja, quais medidas de proteção a pessoa deve tomar e como facilitar a aceitação dos papéis na família? Primeiro, a pessoa ela tem que ter um insight, né? Ela tem que se situar no mundo, né? Aquela ideia, né, do náufrago, né? Então ela tem que se agarrar a uma possibilidade de vida e seguir. Então nós estamos inundados em um mar, né, de possibilidades, em um mar de uma sociedade de consumo que está cada vez mais esquizofrênica. Então a gente tem que agarrar em uma ideia, agarrar em uma forma de vida para fugir desse mar. Então,
eu indico bastante a pessoa procurar se conhecer, né, se autoconhecer primeiro. Ela entender que ela está perdida e tentar buscar conhecimento da verdade. Essa verdade, ela pode ser através da espiritualidade, né? Como eu falei, no contexto brasileiro, que a gente vive um país que é de cultura católica, então seria mais congruente a gente voltar para a espiritualidade, a vida cristã mesmo. Ver os benefícios que essa vida traz e ver também que existe um modelo, né, a ser seguido de busca pela verdade, né, e busca pelo bem-estar. Como Cristo nos disse, né, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir seguir essa filosofia, né, de amar a Deus, né, ou seja, seguir os mandamentos de Deus na terra e também aplicar esses mandamentos na nossa vida, a gente consegue resolver os nossos problemas internos, resolver, né, os problemas da nossa família, né? Ter a aceitação que a gente é limitado, que não consegue resolver todas as coisas, colocar todas as ansiedades na mão de Deus, né? Colocar essas ansiedades na mão de Deus, entender nossas limitações, entender que dependemos da providência divina e também procurar ser uma boa pessoa, cuidar da família, cuidar também dos seus, né, resolver os seus problemas. Se cada um resolver o seu problema doméstico, nós não teremos os grandes problemas do mundo, né? Porque não adianta a gente sair de casa para fazer a revolução se a gente não arrumar a nossa própria cama, arrumar a nossa própria casa. Então, se cada um cuidar do que é seu, a gente vai ter uma política, uma vivência de bem-estar, né, bem estabelecida. Então, se a gente procurar fazer nossas obrigações, né, nossas pequenas obrigações, né, cuidar de nós mesmos, cuidar dos filhos, né, respeitar o próximo, então grande parte dos problemas serão resolvidos. O que acontece? Que hoje a gente preocupa, né, se perde com essas distrações da vida e acaba deixando de ser um bom pai, acaba deixando de ser uma boa mãe, acaba deixando de ser um bom irmão, um bom amigo. A gente fica rolando a tela do TikTok, do Instagram, do YouTube e esquece que tem uma vida, né, que a gente tem que desenvolver aqui na Terra, né? Resolver nossos problemas, ter afetos, bons amigos, boas amizades, se envolver com a família, né? E isso é o que mais nos chama, né, para resolver. E as distrações da vida, né, que a gente tem hoje, da mídia de massa, né, da vida cotidiana, acaba nos afastando dessas pequenas obrigações. E se a gente fazer, vai melhorar a nossa própria vida e quando é feito em massa, né, por todas as famílias, teríamos uma sociedade bem mais saudável. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Por nada.